Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar iniciando essa jornada espiritual com vocês. 10 dias de clamor, 365 dias de oração. O nosso desejo com essa jornada não é apenas, como o termo dizia antes, 10 dias de oração, mas que seja 10 dias de clamor e busca sincera pela presença do Espírito Santo, mas que isso continue durante todo esse ano, por isso que é 365 dias de oração. Ellen White, falando sobre a importância do reavivamento, no livro Serviço Cristão, página 35, ela diz o seguinte: a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Precisamos, queridos, ser reavivados, termos a presença do Espírito Santo em nós. E por isso que a jornada tem como título O Espírito Santo e o Tempo do Fim. E a jornada de hoje, o primeiro dia, tem como tema o aspecto da pessoa do Espírito Santo. E o nosso texto inicial está em João 3, 5 e 6, que diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos, queridos, da presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia é clara em revelar a pessoa do Espírito Santo. Ele não é uma força da parte de Deus, ele é Deus. E o interessante é que cremos em um Deus, um único Deus, triuno, que ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E o interessante é que Jesus, ao vir a esta terra, a continuidade de sua obra de salvação, Deus enviou o Consolador, o Paracleto, um que fosse igual a ele, para nos ajudar nesse processo final da história. E a Bíblia nos traz os atributos do Espírito Santo. E ao estudar sobre esses atributos, percebemos que ele é uma pessoa, o Espírito Santo, e que é importante para a nossa vida. O seu primeiro atributo que queremos estudar é que ele ensina. Ao olharmos para João, no capítulo 14, verso 26, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Importante que o Espírito Santo, ele nos lembra o que Jesus falou, ele nos dá a interpretação certa das Sagradas Escrituras. E ele também fala em Atos, capítulo 13, verso 2, diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo separou, ele falou para assim fazer sobre esses dois homens para serem enviados à missão. Também ele testifica em João 15, 26, diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunha de mim. O Espírito Santo, ele testemunha de Cristo. Ele mostra que a obra de Cristo é importante e que ele é o nosso Salvador. Ele também intercede. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Assim como Cristo hoje faz um trabalho de intercessão no céu, o Espírito Santo leva as nossas orações, apresenta-nos ao Pai. Então ele é importante e fundamental. Ainda ele nos guia, como diz João 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês.
as coisas que estão para acontecer. Então é o Espírito Santo que nos guia à verdade. Nós conhecemos a Cristo e a sua palavra porque fomos guiados pelo Espírito Santo. Ele também pode se entristecer, como diz Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cuide para não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele intercede e quer a nossa salvação e transformação. Ouça a voz do Espírito e receba a bênção sobre a sua vida. Também, o Espírito Santo, ele é possível mentir a ele. E aí entramos na história de Ananias e Safira, né, em Atos 5:3, quando Paulo repreende Ananias, diz assim, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? E o verso seguinte, ele até diz, você não mentiu a homens, mas mentiu a quem? A Deus. Então ali ele é repreendido. E no ministério de Cristo, o Espírito Santo participou tanto no batismo, como na sua ressurreição, no seu ministério, e ele também participou na capacitação, é ele que capacita com os dons a igreja. E olhando para o espírito de profecia, alguns textos importantes sobre a Trindade e o Espírito Santo, como, por exemplo, o texto do livro Evangelismo, que diz assim: há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperam com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então, os três cooperam para a nossa salvação e redenção. Estão unidos no propósito de nos salvar. Ainda um outro texto do livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma, a comunicação do Espírito e a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que o recebe. Somos lavados e remidos no sangue de Cristo. E por meio do Espírito Santo podemos aceitar a Cristo, receber essa redenção. Então é Ele que nos conduz, ajuda-nos a entender a importância e a aceitar a Cristo como único Salvador. E ainda no livro Desejado de Todas as Nações, agora na página 540, diz o seguinte: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos ajuda a ter um caráter transformado, ter uma mente purificada. E é isso que precisamos neste mundo mau, nesses dias difíceis, a presença do Espírito Santo e a purificação que ele pode trazer sobre nós. Vidas transformadas ou vida transformada. O fato do Espírito Santo ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com ele deve ir além do mero formalismo ou de religiosidade superficial. Por quê? Porque há três coisas importantes que o Espírito Santo quer e pode fazer por nós. Primeiro, nós precisamos ouvir a sua voz. Assim como o Espírito Santo fala à Igreja Apostólica, devemos estar atentos aos seus sussurros, porque ele pode e quer falar com a sua igreja, quer falar a nós, e por isso precisamos estar atentos ouvindo a sua voz. Além disso, precisamos ser sensíveis aos seus sentimentos. Não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que, ao não entristecer, é porque devemos ouvir a voz, obedecer e praticar. Deus, ele tem essa expectativa que sejamos obedientes. E, por fim, permitir sua intercessão em nossas orações.
A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é bom ter alguém que intercede por nós, que ouve as nossas orações, conhece as nossas dores e quer nos transformar? Que você permita que o Espírito Santo habite em sua vida e te transforme. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse primeiro estudo da jornada. Permita-nos estarmos juntos, aprendendo mais cada dia de Ti e que possamos receber a porção do Espírito Santo sobre nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Até amanhã. Estaremos aqui mais uma vez no canal, todos os dias às 5 horas da manhã. Tchau, tchau.